dia, então, a todos, sejam bem-vindos. Obrigado aí, né? Eu fiquei quietinho no futebol, mas agora a gente conversa um pouco aí. Nós temos alguns temas aí de reforma tributária, juros de subvenção, ainda como é que fica a coisa do ICMS nas transferências. O doutor Damasceno preparou uma apresentação para vocês aí com esses três temas e outros que podem advir aí com a nossa reunião. E é importante, a gente vai ouvir e pedir aí, né, a Deus que ilumine a todos, ilumine o doutor Damasceno, e que ele fique inspirado para poder passar para nós aí as atualizações desses temas aí que estão em moda e estão aí constantes no nosso dia a dia. Então, boa reunião para todos. Doutor, com você a palavra. Muito bem. Sandoval e todos que estão participando, bom dia. Nós estamos trazendo, obviamente, o andamento desses temas que já vem sendo debatidos neste fórum, e algumas dúvidas têm surgido, principalmente pela insegurança de algumas colocações, às vezes as notícias, o que vai ser. Porque quando esses projetos estão tramitando, normalmente se coloca para analisar as reações dos diversos segmentos econômicos e daí acontecerem as adequações. Eu até segurei um pouquinho, mas nós recebemos já a posição da Comissão de Estudos Econômicos do Senado Federal, e hoje será lido daqui a pouco o relatório do relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, nós vamos comentar mais ou menos as perspectivas em cima disso, da reforma. Vamos também comentar sobre o ICMS nas transferências, o porquê o projeto deve avançar, e o porquê eu vou ter prós e contras, mas nós vamos defender a tese de que ele deve avançar e vou explicar por quê. E a questão também da tributação das subvenções, que tem novidade por aí, obviamente que o governo recua um pouco quando vê que não passa da forma que quer e entende do jeito que quer, e o Congresso, ainda bem que está dando um ponto de análise melhor para que a coisa possa fluir. Então, nós vamos apresentar os nossos três temas e abrir em seguida para os nossos debates. Então, como vocês estão vendo, nós colocamos os três temas: reforma tributária, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado conclui a análise e apresenta sugestões, semestre das transferências, o PLP 116 de 2023, prós e contras, que está no seu bojo. Obviamente que esse PLP não tem alteração nenhuma ainda, ele já está do jeito que veio do Senado Federal. E tributação das subvenções, o provável destino da MP 1185/2023. Vamos lá, então. Vamos para a reforma tributária. No dia 19 passado, agora, foi entregue ao senador Eduardo Braga um relatório com sugestões apresentadas pelo grupo de trabalho que foi criado pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Ele é o presidente da comissão, e o coordenador foi o nosso conhecido senador Efraim Filho, da União da Paraíba. Obviamente, diversas discussões, foram ouvidas muitas pessoas, todos os segmentos, 50 audiências foram realizadas para chegar a essa conclusão. E nós destacamos os principais pontos. Em branco está a posição do grupo de trabalho, e eu destaquei a posição mais ou menos que vai ser apresentada no relatório do relator. Então, pela a comissão, permanece o Conselho Federativo, formado na proposição por representantes dos estados e dos municípios, de uma forma proporcional, com poderes de regulamentação do IBS, ou do IVA, que ainda precisa ser bem analisado, né, que é o IVA dual. É, a tendência do relator é que ele tire o poder
desse Conselho Federativo, porque tem muita crítica, principalmente dos grandes estados, por perderem a autonomia, e transformar simplesmente num comitê gestor, no mesmo formato que hoje tem o Comitê do Simples Nacional. Tem poder mínimo de regulamentação, de análise, mas não tem poder decisório. Esse poder decisório sobre a legislação seria dada ao Senado Federal, como hoje tem, quando trata do ICMS, das alíquotas, das operações interestaduais. A compensação do IVA. Essa compensação é a questão da não cumulatividade. Então, seria na base mesmo do IVA. Cada operação pagaria o imposto, o IBS e a CBS sobre o valor agregado naquela operação, e não ir buscar o passado, quem pagou, quem deixou de pagar, porque existe uma proposição no sentido de que, para utilizar o crédito na não cumulatividade, o contribuinte daquele momento teria que averiguar se o contribuinte fornecedor teria recolhido. Então, não há condição disso fazer. Então, a proposta é no sentido de que ninguém se responsabiliza por ninguém. Então, simplesmente é o seguinte: eu comprei por 100, vendi por 130, vou pagar o IBS em cima de 30. Não interessa para mim os 100. Então, é sobre o valor agregado. Simplifica, facilita e é de mais fácil controle. Então, a compensação é nesse sentido. Transparência. As notas fiscais trariam destaque dos tributos, que, já que ele é destacado quando você vai pagar, já sabe por que ele é sobre o valor agregado, então já viria com esse tributo destacado para conhecimento do contribuinte e daquele que está adquirindo a mercadoria. A questão da transição, como a gente sempre fala, não diz respeito ao contribuinte. A transição diz respeito aos entes federados, ou seja, o IBS ser na ponta, ser no consumo. Então, sair do estado de origem para ficar 100% no estado de destino onde há o consumidor, hoje está, conforme o texto aprovado na Câmara Federal, está em 50 anos. Esse grupo de trabalho está propondo 30 anos. O relator já deu uma declaração de que não vai mexer no que vem na Câmara, pretende deixar nos 30 anos. Os estados estão querendo que, em vez de 30 anos, venha para 40. Aliás, em vez de 50, venha para 40. Então, teria a proposta do grupo de trabalho da CAI em 30 anos, tem a proposta dos governadores, dos secretários de Fazenda para 40 anos, e tem a proposta que está aprovada na Câmara, que está no texto, que o Senado pretende manter, que é de 50 anos. Por que isso? Porque protegeria os pequenos municípios, os estados mais pobres, com a transição mais lenta, no sentido de que haja uma maior adequação, e nesse período eles fiquem protegidos pelos fundos, os fundos, aqueles dois fundos que estão sendo criados. Limitação ao poder de tributar, aplauso, não está, não veio no texto da Câmara Federal, mas foi a primeira proposta, número 1, a emenda apresentada no Senado Federal pelo senador Efraim Filho, para que estabeleça um limite de alíquota máxima. Esse limite seria em 25%, conforme a proposta número 1. Mas eles estão discutindo, então teria uma alíquota constitucional limitando o poder de tributar. Então, o IBS somado à CBS teria um limite constitucional, que hoje está em 25%, proposto em 25%, podendo ser menos um pouquinho ou ser mais um pouquinho. Não pode ultrapassar 27%, que é o limite máximo. Porém, essa alíquota máxima vai depender das exceções, das regras, dos tratamentos diferenciados com incentivos, alíquotas reduzidas, que agora está criando uma quarta alíquota.
Porque nós temos a alíquota da cesta básica, nós temos a alíquota cheia, nós temos a alíquota de alguns segmentos, como a agropecuária, que reduz em 60%, e tem a proposta para os prestadores de serviços, que está se propondo 30% ou 40% de redução da alíquota, ficando 60% ou 70% da alíquota cheia, ou seja, da alíquota máxima estabelecida na lei complementar. Então, dependendo dos segmentos que forem retirados das exceções, a alíquota chamada padrão, ela poderá ser reduzida. Mais ainda, eh, imposto seletivo. O imposto seletivo, em vez de ser com finalidade arrecadatória, a proposta da CAI é que seja com finalidade regulatória, que ela possa variar para regular alguns segmentos dentro da seletividade desse imposto. Então, como função regulatória, ela poderá, esse imposto seletivo poderá ter a alíquota variável, obviamente sempre dentro do limite constitucional. O Fundo de Desenvolvimento Regional, estabelecido de uma forma rígida, ele poderá trazer problemas. Então, o que avançou? Esta semana, já hoje é quarta-feira, esta semana já avançou. O governo federal vai participar com um valor maior a cada ano, e isso, pela proposta da CAI, e que está sendo adotado possivelmente no relatório do senador Eduardo Braga, é que seja orçamentário. Ou seja, depende da variação do PIB nacional, da necessidade para cada ano. Então, esse fundo ele iria variar a cada ano, dependendo da variação da economia nacional. Eu acho que a flexibilização, particularmente, eu entendo que seja mais seguro do que uma norma rígida, eh, que não permita alteração dependendo da variação ou do crescimento do país. Contribuição nos estados do Distrito Federal. O texto aprovado na Câmara Federal traz a possibilidade de os estados e o Distrito Federal criarem para alguns segmentos algumas contribuições estaduais em cima do IBS, do IBS e da CBS. Hoje já temos em alguns segmentos, em alguns estados, em poucos estados. A proposta da CAI é que não haja criação de novas contribuições, mas que haja a possibilidade da postergação do prazo de validade das atuais. Ok, que não vem muito, porque quem já está acostumado não vai sofrer a consequência, porque já paga para alguma finalidade. Essas contribuições, ela varia em regiões, alguns fundos para efeito da pobreza e etc, etc, nesse sentido. O prazo para a aprovação da reforma tributária, uma luz no fim do túnel, está dentro daquela previsão, seria para outubro, passou para novembro, e estão duas datas estabelecidas aí. Dia 7 de novembro, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. E logo, no dia 9 de novembro, a homologação, vamos chamar assim, no plenário do Senado Federal. Obviamente que as decisões tomadas pelo Senado vai ter que voltar para a Câmara Federal, porque vai haver algumas alterações, mas como essas alterações já são previamente combinadas, vai para a Câmara Federal, com a finalidade da Câmara Federal simplesmente manter o texto aprovado no Senado Federal. Com isto, nós teremos a emenda aprovada neste ano de 2023 e aquela projeção de entrada em vigor em 2027 da CBS e 2029, 2030, 2031 e 2032 para finalmente totalizar em 2033 o IBS. Então, isso é possível de acontecer dentro dessa previsão que está hoje de todos que estão trabalhando no Senado Federal com essa matéria. Nós vamos ouvir agora o que foi dito lá no Senado Federal sobre esses textos que eu comentei com os senhores e senhoras agora.
O coordenador do grupo de trabalho, senador Efraim Filho, explicou como o GT chegou às sugestões ao texto da reforma tributária. Foi um trabalho focado do ponto de vista técnico. O Brasil, até para copiar, dá trabalho. Então a gente está fazendo um IVA que é só nosso. É um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Não existe nada parecido no mundo. A Índia e o Canadá é o que mais se aproximam, mas não tem essa complexidade. Então, nossa dedicação foi muito em pensar o arcabouço legal, o sistema macro, quais as soluções que poderiam ser encaminhadas para alguns vazios, lacunas que vieram ainda do texto inicialmente formatado na Câmara dos Deputados. A PEC pretende transformar 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS em 3: Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo. O parlamentar explicou que o relatório do GT foi dividido com base em temas principais, com recomendações oriundas das audiências e emendas recebidas pelo grupo. Na avaliação dos senadores, as seguintes sugestões devem constar no relatório final da reforma tributária. Conselho Federativo. A sugestão é preservar o federalismo na atuação do Conselho. Compensação. O senador Efraim ressaltou que o texto deve deixar claro quando o imposto for pago em fase anterior. Automaticamente, o contribuinte será compensado. Transparência. O parlamentar sugeriu a obrigação das notas fiscais identificarem os impostos pagos. Limitação ao poder. O grupo propõe estipular teto máximo com a alíquota máxima ou PIB. Imposto seletivo deve ter função regulatória. Fundo de Desenvolvimento Regional deve passar a ser orçamentário. Contribuição deve ser permitida apenas aos estados que já possuem. É um tema, né, que vem sendo discutido há décadas e fazer uma reforma tributária que não seja para resolver a vida dos governos. A reforma tributária não pode ter essa finalidade. Reforma tributária não é instrumento para o governo arrecadar mais, reforma tributária não é instrumento para se aumentar a carga tributária, a reforma tributária deve ser vista pelo olhar do cidadão, do empreendedor, do contribuinte. A reforma tributária ideal que eu defendo, que eu vi a CAI defender, a CCJ, que acredito que o Senado aprovará, será uma reforma tributária para facilitar a vida de quem produz no Brasil. O grupo de trabalho foi criado em junho deste ano. Foram ouvidos mais de 50 representantes dos setores da economia, especialistas, parlamentares e ex-parlamentares. Ao todo, foram 7 audiências públicas. O parecer com as sugestões foi entregue para o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga. A reforma tributária não é a solução de todos os problemas que o Brasil possui, mas sem nenhuma dúvida, a reforma tributária é uma das engrenagens importantes que o Brasil precisa resolver para que o Brasil possa voltar a crescer. Muito bem. Então, sobre a reforma tributária, eu acho que nós caminhamos. Vamos ter hoje a leitura do relatório do senador Eduardo Braga, e dependendo do andamento da carruagem, nós vamos antecipar o nosso próximo encontro para tratar dos detalhes que forem trazidos. CMS nas transferências, PLP 116 de 2023, prós e contras. Muito bem. Só nós temos que ter em mente o seguinte: eu recebi alguns questionamentos, algumas proposições, no sentido de que não seria melhor acabar com o ICMS nas transferências? Nós precisamos ver o que está decidido hoje e o que precisa avançar para maior segurança, principalmente das regiões menos favorecidas. Então, vamos ver a situação que nós temos hoje. Em virtude da ADC 49, acho que é a governadora, né, da governadora do Rio Grande do Norte. Decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O atual sistema de cobrança e creditamento do ICMS está mantido até 31 de dezembro de 2023, ressalvado quem ingressou com medida judicial ou administrativa. O que é isso? Existe ICMS nas transferências até 31 de dezembro de 2023.
A questão é que tem gente que não está pagando e não tem nenhuma ação favorável, ou decisão administrativa favorável, e esses estão assumindo um passivo, né? Porque a regulação existente com o ICMS das transferências está realmente válida até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2024, não será mais permitida a cobrança de semestre das transferências. Então, o estado de origem não pode exigir que o contribuinte que remeteu mercadoria por transferência para outro estabelecimento da mesma empresa, dentro do estado ou fora do estado, pague ICMS ali. Bom, creditamento à vida da entrada deverá ser disciplinado pelos estados. O Supremo decidiu que qual é o creditamento para poder abater do ICMS na hora da venda pelo estabelecimento de destino. O Estado tem que regulamentar. Como é que o Estado pode regulamentar isso? Baseado em uma lei. E leva para o CONFAS, porque o CONFAS não pode criar normas se não tiver uma lei regulamentando. Então, os estados precisariam propor uma lei e essa lei, através do CONFAS, regulamentar a questão das transferências de crédito. Como fazer com o crédito do estado de origem para o estado de destino, em virtude de que, se não houver a transferência, o contribuinte do estado de origem tem que estornar e perde esse crédito. E no estabelecimento de destino, tem que pagar sem crédito. Então, tem que pagar totalmente. Olhando pelo prisma de que todos poderiam permitir essa transferência, obviamente, nós temos que observar que há a necessidade de uma regulamentação. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, complementando a decisão, o seguinte: não ocorrendo a disciplina legal da transferência de créditos, o contribuinte fica liberado para fazer o que quiser, para transferir do jeito que quiser. Então, bota o valor que quiser e transfere. Então, se não tivermos uma lei, nós vamos cair neste final da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que é prejudicial a todos. Algumas centrais de distribuição poderão transferir mercadoria para outros estados numa concorrência desleal, com o valor lá embaixo e o crédito não regulamentado. Razão porque é preciso nós termos em mente a necessidade da regulamentação. Bom, o CONFAS poderia regulamentar. Se não tiver a lei, o CONFAS não vai poder regulamentar. Senão já teria regulamentado, e o CONFAS está exatamente enganchado nisso, na ausência de uma norma que estabeleça os caminhos para a regulamentação. Aí, por que eu defendo o PLP 116? Não o PLP 116 em si, mas o que deu origem, que é o 332 de 2018, que já sacava porque o autor não foi reeleito, que é o senador Fernando Bezerra Coelho. É, é, então, hoje já foi incorporado, chegou ao Senado, aprovado no Senado, melhor dizendo, chegou à Câmara Federal e lá recebeu o número 116, um novo número. O que decidiu o Senado Federal sobre a matéria? Então, veja aí, o projeto de lei do Senado é o número 332 de 2018, de autoria do então senador Fernando Bezerra Coelho. Ele foi relatado pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins. Adotou uma proposta de emenda porque o senador colocou simplesmente: não incide ICMS nas transferências do estabelecimento mesmo proprietário. Por quê? Porque não há transferência de propriedade da mercadoria, por conseguinte, não implica no fato gerador, não implica na hipótese de incidência, não está abrangido pela hipótese de incidência, que a hipótese de incidência do ICMS é vender mercadoria ou prestar serviço que não seja intramunicipal, né? Então, serviço de transporte intermunicipal, serviço de comunicação intermunicipal, porque se for intramunicipal, o imposto é o imposto sobre serviço, não é o imposto, não é o ICMS.
Então, você colocou isso. A senadora Cátia Abreu apresentou uma emenda que estabeleceu a regra do creditamento, mantendo-se o crédito. E o texto aprovado, ele obviamente, é importante, porque ele tem três situações de creditamento. Primeiro, ó, não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro da mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados. Aí vamos às três condições. Uma, pela unidade federada de destino por meio de transferência de crédito. Aí onde está a segurança, ô Juliano, é porque aqueles limitados os percentuais estabelecidos na Constituição Federal. Então, não dá liberdade ao contribuinte de transferir o crédito que quiser. Ele tem as limitações. E quais são as limitações? É o percentual de operação interestadual sobre o valor destacado da mercadoria no documento fiscal que é coberta a transferência. Então, a amarração está plena aí. É a alíquota interestadual aplicada sobre o valor da mercadoria destacado na nota fiscal de transferência. Então, nós estamos seguros aí, não estamos dando a liberdade, está vedando aquela parte lá da decisão do Supremo que diria o seguinte, que diz que deixava o contribuinte liberado para fazer a transferência que quisesse. 2, pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido. Ou seja, o estado de origem regulamenta também vamos chamar de resíduo. O que vai fazer com o resíduo, digamos, se o crédito recebido dessa mercadoria que foi transferida é superior ao valor da transferência, quem vai regulamentar o destino desse resíduo a unidade federada de origem. Então, é o segundo item que vai fechar os créditos de aquisição. E terceiro, ainda tem uma terceira hipótese. Alternativamente, o contribuinte poderá optar por destacar o ICMS e recolher no estado de origem. Se ele quiser fazer isso, a lei está autorizando. Então, eu nem quero transferir, eu quero continuar tributado. Então, ele opta por essa tributação. Pois não, Sandoval? Isso aí tá no chat, na apresentação, isso que você está falando? Não, porque aqui não está aparecendo. Não, tá não. Eu estou comentando. Ah, tá. Você está falando o número 1, 2, falei, mas deve estar aqui. Então tá bom, Não, ótimo, tá dando. parabéns. Eu estou comentando só. É Tá porque eu estou bom. comentando aqui, ó. Ó, não incide, mas é mantido o crédito fiscal na forma da Constituição. Aí eu estou comentando isso aí, explicando isso aí. Tá. Incide Ok. por opção do contribuinte. Essas duas. Aí está na tela de vocês aí, vocês estão vendo? Tá sim. Ó, não incide. Não incide o ICMS para recolhimento do estado de origem, mas incide do estado de destino com aproveitamento do crédito. E incide se o cliente preferir assim, se o contribuinte preferir. Não, eu vou destacar e vou recolher aqui no estado de origem. Ele pode fazer isso, conforme está na proposta de lei. Então, é essa proposta que está no, na Câmara Federal, e eu estou aconselhando a aprovação, porque com isso, esses três itens podem ser regulamentados pelo CONFAS. Aí, ao ser regulamentado pelo CONFAS, dentro dos limites estabelecidos na lei, conforme o texto aprovado no Senado Federal, nós estamos protegidos. Porém, é o seguinte: se não aprovar este ano na Câmara Federal, ele só vai poder aprovar no próximo ano. Nós vamos passar um ano dando plena liberdade para que contribuintes possam prejudicar outros, grandes grupos possam prejudicar outros, transferindo crédito a seu bel prazer. Então, a razão porque nós não podemos botar muito obstáculo na Câmara Federal
trabalhando no sentido de que esse texto seja realmente aprovado na situação em que está, porque no momento é o melhor para todos os contribuintes, de todos os portes, pequeno, grande, médio, para as transferências que hoje não vão ser proibidas, né? Então, porque o Supremo Tribunal Federal já disse, autorizou o contribuinte. Se não tiver uma lei, ele faz do jeito que ele quer. Nem é limitado aos limites digamos, o limite previsto no artigo 155 da Constituição Federal. Então, em relação ao ICMS de transferência, é este o resumo. Daqui a pouco a gente vai para o debate, mas se alguém quiser questionar agora, não tem problema, nós estamos abertos sobre o tema. E se não quiser, nós vamos para o terceiro tema e abrimos para discussão sobre qualquer um dos três. Então, vamos para o terceiro. Tributação das subvenções, provável destino da MP 1185. Vocês sabem de que se trata isso. A MP 1185, logo que no início do ano, o governo federal entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para decidir os limites da tributação, se podia cobrar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, considerando como parcela do lucro a redução da tributação. Pois não, Juliana, você quer falar sobre o segundo tema, né? Professor Damasceno, os demais, eu apenas estou retomando o tema que foi tratado no WebMeet, né, que coincidentemente o nosso amigo Sandoval, ele nos deu o prazer de ser nosso convidado, e esse tema foi tratado e alguns associados mandaram alguns questionamentos. Como não houve tempo hábil de debater profundamente no WebMeeting, por isso que eu mandei para o senhor aquela colocação, onde alguns associados, alguns atacadistas e distribuidores fizeram aquela provocação, ou seja, o porquê não eliminar o crédito tributário nas operações interestaduais. Como eu não domino muito esse tema, é um tema bastante complexo, até porque no meu dia a dia empresarial, nossa empresa não tem operação interestadual, eu apenas coloquei essa sugestão, que foi oriundo de associados que estavam assistindo o webmeeting, para que nesse outro fórum, que coincidentemente trata do mesmo tema, até porque é um tema que está bem eminente de ser resolvido, né? Porque a informação que eu tenho é que, se nada for resolvido, vai ficar um vácuo a partir de 1º de janeiro e vai ser um caos completo. Mas eu tinha a obrigação de transferir essa pergunta, que, na verdade, ela não é uma pergunta minha, e sim uma pergunta de alguns associados no webmeeting, o porquê nessa regulamentação não é vedado o crédito interestadual, que, segundo as pessoas que fizeram essa colocação, evitaria planejamentos de pagar menos no Estado e transferir com um crédito maior para outro, esse tipo de situação que hoje se denomina de guerra fiscal entre os Estados. Então, essa seria a minha contribuição para esse tema, e ver se realmente se isso é possível e se isso ajuda ou atrapalha. Essa eu estou sendo, vamos dizer, o intérprete de colocações que foram feitas no webmeeting Abade na semana passada. E aí agradecer mais uma vez a Sandoval pela presença e a todos pelo prestígio de sempre. Valeu, Juliano. Eu explico o seguinte: embora seja um desejo de alguns não ter a transferência, mas se não aprovar isso aqui, inviabiliza 100% todas as transferências. Aí eu digo, qual é o problema das transferências? Qual é o problema de não gerar crédito? Primeiro, se comprar em vez de transferir, vender entre estabelecimentos, o faturamento vai gerar imposto de renda e contribuição social. Vai gerar bitributação para o mesmo proprietário da mercadoria. Se
comprar mercadoria e transferir sem destaque, sem ter o ICMS nas transferências, como é que é o que vai acontecer. Mas sem poder transferir o crédito fiscal, o que implica é o seguinte: é que no destino a mercadoria vai ficar bem mais cara, porque vai ficar o imposto 100% embutido, sem abatimento, então o preço da mercadoria vai acrescentar, e o estado de onde saiu a mercadoria vai ganhar o que o estado de destino ganharia. Ele vai receber de volta o ICMS destacado da nota de aquisição da mercadoria que foi transferida. Razão porque traria uma incongruência muito grande em termos de preço no final, ao consumidor final, seria um custo muito alto para essa mercadoria. O sistema de não cumulatividade, ele, na verdade, isso estou falando de ICMS ainda, porque quando nós chegarmos ao IBS, se ficar como IVA, não vai ter esse problema. Não vai ter o problema disso aí, porque o IVA vai ser o imposto em cima do valor agregado. Então, não interessa o crédito em si. Mas agora nós precisamos trabalhar o crédito até 2029. Nós precisamos ter esse crédito, sim, para que a mercadoria transferida ela não chegue ao consumidor por um preço superfaturado em virtude do acréscimo de uma tributação que deu vantagem somente ao Estado, aliás, dá vantagem aos dois estados. Você devolve o que receberia para o estado de origem e paga a carga cheia ao estado de destino. E quem vai sofrer com isso é o consumidor. E quem vai ganhar com isso também é a União, porque o valor da mercadoria vai estar com o ICMS cheio, e ele vai, o lucro, os impostos federais, o faturamento para o PIS, faturamento para a COFINS e para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, terá uma base bem maior. Razão porque a questão é manter o sistema adequadamente, como hoje existe pela Lei Candir, que é uma lei. Aliás, nós estamos desde 1989 com essa sistemática de não cumulatividade, e isso é mantido. E para preservar o princípio da não cumulatividade, necessário se faz que haja a transferência do crédito, do crédito. Por que então não deixar livre as transferências? Não deixando livre as transferências de tributação, eu digo, o preço da mercadoria para o consumidor, nos estados de pequeno porte, nos estados basicamente consumidores, irá ter, obviamente, um aumento de custo. É por isso, Juliano. Se o amigo quiser complementar, Juliano, fique à vontade. Não, como eu disse, eu não domino tecnicamente muito esse tema. A ABAD já emitiu uma nota técnica para todas as afiliadas, inclusive com o apoio de todas, a respeito do prosseguimento do PLP 166, mas eu tinha, assim, um dever de apresentar esse argumento que foi colocado no Web Meeting, e agora está sendo também tecnicamente respondido pelo senhor. Então, para mim, está mais do que satisfeito, e eu agradeço essa sua atenção e essa forma didática que o senhor tem de colocar as coisas. Obrigado, meu amigo Juliano. Vamos então para o terceiro tema. Bem, as subvenções, como eu estava explicando, o Judiciário decidiu que as subvenções para investimento estavam dentro da previsão da Lei Complementar número 160, e isso não era uma abdicação de crédito dos estados e também da União, então não poderia ser tributado pela União. Já os incentivos fiscais que não tivesse a isenção prevista na Lei Complementar número 160, que lá ela estabeleceu, que aqueles incentivos para o setor atacadista de redução de base de cálculo do ICMS, aquilo também se equiparar às subvenções, não poderia ser tributado pela União. A União não ficou muito satisfeita, então apresentou essa medida provisória 1185, separando para as subvenções, para investimento, a Receita Federal geraria um crédito fiscal para abater na tributação federal.
para as subvenções destinadas ao custeio, que são a questão dos incentivos fiscal, isso não teria crédito nenhum, então você que teria um abatimento de 100% iria ser tributado em torno de 34%. Ao ser tributado em torno de 34%, você só iria ficar com 66%. Então era um abatimento muito grande e esse 34% aumentaria o preço da mercadoria no final a todos os consumidores. Essa é a proposta da MP 1185. Com a MP 1185, recebeu grandes obstáculos dos segmentos econômicos, principalmente no Congresso Nacional. O presidente da Câmara Federal negociou com o governo federal, embora ele tenha prorrogado, ele prorrogou anteontem essa medida provisória, que ela ia terminar o seu prazo inicial, prorrogou, mas acertou que seria substituído por um projeto de lei, que a medida provisória já entra como lei. O projeto de lei não vai ser discutido. Só que esse projeto de lei, ele já apresentou, embora o texto não foi aberto ainda para nosso conhecimento, mas ele foi publicado, a mensagem está publicada no Diário Oficial da União, do dia 23 de outubro, anteontem, dizendo que a mensagem 542 diz o seguinte: encaminhamento ao Congresso Nacional do texto de projeto de lei que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação e expansão de empreendimento econômico. Então, ou seja, o que está no bojo da MP agora foi encaminhado em projeto. Só que esse projeto ele está recebendo a urgência constitucional. Essa urgência significa que ele tem que ser aprovado dentro de 60 dias. Se não for aprovado dentro de 60 dias, ele vai trancar a pauta de outros projetos de lei, não de medida provisória, etc., de outros projetos de lei no Congresso Nacional. Bom, mas vamos analisar aqui. Foi encaminhado dia 23 de outubro. 23 de outubro. Vamos considerar 24 a leitura disso, embora não tenha sido disponibilizado ainda. 60 dias. Então, nós teríamos 23 de dezembro, né? Então, em dezembro não tem mais ninguém trabalhando no Congresso Nacional. Significa que esse projeto de lei possivelmente não passa este ano. Então, se ele não passar este ano, ele não pode entrar em vigor em 2024. Só entraria em vigor em 2025. Então, nós teríamos mais um ano para questionar tudo isso. Ou seja, a substituição da medida provisória, que está valendo como lei para entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, estaria prejudicado o projeto de lei não sendo transformado em lei. E eu acredito que não há tempo, não há tempo suficiente para essa aprovação. Assim, implica o quê? Que a situação do status quo ele deverá permanecer até que haja uma discussão maior desse projeto de lei. Eu acredito, inclusive, que ele não entre em vigor, repito, em 2024, podendo entrar em vigor em 2025. Aí temos que trabalhar bastante nisso aqui para não perdermos dos incentivos fiscais que hoje nós adquirimos da preservação até 2032, através do PLP 05, que virou a emenda à Lei Complementar número 160, até 2032, vai cair em 34%, ficando somente 66% das vantagens auferidas, o que trará um aumento de carga tributária, principalmente para o setor atacadista e distribuidor. Em resumo, é isto. Presidente. Parabéns aí pela explanação, doutor. É bastante complexo tudo isso, né? A gente fica aqui numa torcida, mas o que preocupa mais realmente é o segundo item das transferências, do ICMS nas transferências, né? Porque tá no... Ontem eu ouvi uma expressão do Fernão Lara Mesquita, dizendo o Brasil está no ralo, rodando em torno do ralo. Se não for feito nada, vai entrar no ralo, né? Então, esse sistema tributário também, se a gente não resolver isso esse ano com relação a essas transferências, vai ser um Deus nos acuda o ano que vem, né?
Vai ser, os grandões vão ficar mais fortes ainda, porque eles lidam melhor com essas oportunidades tributárias, enfim, eles lidam melhor do que os médios e pequenos. Então, eu acho que vai ser um pandemônio aí o ano que vem. Tomara que não. Alguém quer comentar? Damasceno. Vocês estão me Não, ouvindo? José. Vocês estão me ouvindo? Eu Sim, estou ouvindo o José e o Vanduí. Ok, eu pronto. vou Depois deixar eu o vou Vantuí falar alguma coisa. seguir. Vai, pode falar, José. Depois o Vanduí fala. Pode deixar ela falar primeiro. Presidente Vanduí, por favor. Está sem microfone, Vanduí. Pronto. Opa, bom dia a todos. Bom dia, é Bom prazer dia. revê-los, né? Revê-los, que nunca mais eu tinha tido tempo de entrar, né? Nessa live tão importante para o setor atacadista, principalmente daqui do Nordeste. Então, eu vi uma observação aí, certo, dessa questão das transferências, né? Que é o que mais preocupa hoje o mercado, principalmente aqui no Nordeste. É que tem algumas empresas aí, né? Já vi várias empresas aqui instaladas no estado da Paraíba, outras instaladas em outros estados, fazendo transferências sem o destaque do ICMS. Como essas empresas elas têm sócios, né, que não têm um capital assim compatível com elas, né, a gente entende que essas empresas estão sendo constituídas e estão baseadas em liminar, né, em liminar, recebendo esse incentivo, digamos assim, né? Baseado no STF, porque pelo que eu vi aí é baseado no STF. Está atrapalhando muito o mercado. Eu não sei no Sul. Juliano disse ali que a empresa dele não está sendo prejudicada. Eu acredito que ele deve ver, né, com o pessoal dele, vendo, porque não é a empresa que não usa, né? É a empresa que está sendo prejudicada com essa guerra fiscal, que antes era guerra fiscal, hoje é uma guerra fiscal jurídica, né? O cara entra na justiça, né? E ele consegue transferir um produto de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Eles estão, pelo que eu vi as notas fiscais aqui, eles preferem transferir com 7. Por quê? Porque o produto lá é barato, é mais barato, né? E aí, em vez deles pagar o 11 de diferença do Estado aqui, a diferença de FAO, eles não pagam nada de diferença, né? E como eles estão operando na venda, eu vi algumas notas de saída também, que é 18%, né? Eu não sei como é que ele, dentro da contabilidade deles, como é que está fazendo. Eu só sei uma coisa, que os preços deles são bem diferentes dos nossos. Inclusive, doutor Damasceno, é substituição tributária. Os cabos agora são o rei das bebidas aqui no Nordeste, na Paraíba é o rei das bebidas, porque a substituição tributária também, né, ela contempla essa mesma decisão judicial. E pelo que eu estou vendo aqui, o Estado recorre, mas o Estado não vai ter muito êxito, né? Muito êxito devido a essa medida do STF. Então, eu acho que é muito urgente essa questão das transferências, é muito urgente para que a gente não seja tão prejudicado, principalmente o pessoal aqui do Nordeste. Vanduí, você tem razão quando fala das liminares, que a decisão do Supremo Tribunal Federal resguardou todos que já tinham ação. Resguardou os que entraram agora não vão ter vantagem não, porque o Supremo já disse que era válido até 31 de dezembro, mas os que já tinham ação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, com a liminar concedida, eles vão continuar sem pagar este valor, sem destacar este valor. Agora, a questão da ST, como eu disse, ICMS é um só no Brasil.
o local do destaque, ou a forma de calcular, que varia para ST, para base presumido, etc, etc, etc. Mas o ICMS é um só, previsto no artigo 155 da Constituição Federal, é um imposto sobre transmissão de propriedade de mercadoria ou prestação de serviço intermunicipal ou interestadual, ou de comunicação, né? Então, é isso. É, se é calculado como ST ou não, ele não muda a natureza de imposto sobre circulação de mercadoria ou prestação de serviço. É ICMS do mesmo jeito. Mas isso, por isso eu disse, eu levanto a mão, sempre defendendo que nós temos urgência em aprovar essa lei para poder o CONFAS regulamentar. Que o CONFAS só vai poder regulamentar quando nós tivermos esse dispositivo legal. Pois não, José, agora é a vez. Perfeito. O Damasceno, muito bem posto aí pelo Vanduí. E, assim, o esclarecimento que eu queria, você acabou reforçando ele aí no final. Ou seja, nós precisamos da aprovação da 116 e contar com a regulamentação do CONFAS. Ou seja, só a aprovação da 116, ela não dá ao setor uma segurança no modelo operacional existente, correto? Veja bem, mais ou menos, porque se vai para o bojo da lei, aí já traz um caminho. O que o CONFAS vai fazer são normas regulamentadoras de procedimentos, só procedimentais. Não vai estabelecer valores, etc, etc, porque está sendo remetido para o artigo 150 da Constituição Federal. Então, enquanto esse artigo estiver valendo, lá estão as normas matrizes, nós chamamos de parâmetros legais que estabelece a não cumulatividade, aquele negócio todo. Então, ele já é quase que suficiente. O caminho de software, de como proceder, é que o CONFAS vai fazer. Eu acho que o COFAS sempre vai ter interesse, o COFAS vai ter interesse de regulamentar isso numa mesma hora, ele não vai passar 5 dias, porque os mais prejudicados são os estados. Os mais prejudicados com isso, com essa falta de regulamentação, de ter uma lei, são os estados, é quem mais não perder. Évado, inclusive é o seguinte, eu estive conversando com diversos representantes, membros do CONFAS, sobre isso, e eles estão digamos, com a minuta conforme a lei. Eles estão aguardando somente a aprovação da lei, de aprovar a lei na primeira reunião do CONFAS seguinte, eles já soltam as normas pertinentes, porque eles estão acompanhando todo esse questionamento. Essa questão da Marcela preocupa muita gente, como um todo, não só por questões de quem vai fazer a transferência, mas por questões da vulnerabilidade de grupos econômicos poderem fazer transferências sem uma regulamentação específica que proteja o setor, né? Isso que é assustador. Então, muitas vezes, empresas que não têm filiais em outros estados, assim, a preocupação, às vezes, isso não me afeta. Mas ela pode estar sendo afetada porque um concorrente local dela está levando um crédito tributário pesado para lá e contemplando no preço. É isso, Damasceno? É isso mesmo, José. A questão é o seguinte, vamos dizer, nós estamos vivendo num limbo, não é? Você vê o seguinte, por que o DIFAL, o DIFAL é um pouco diferente. A questão do DIFAL é venda direta ao consumidor, venda, digamos, via internet, né? A direta ao consumidor. Aí então essa diferença de alíquota que tem que ser transferida, né? Essa transferência. Então, por que o DIFAL voltou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal? Por quê? Porque nesse interregno tem as empresas que entraram com ação e tem as empresas que não entraram com ação. As que entraram com ação ficaram beneficiadas pela decisão judicial e as que não entraram, muitos cumpriram com a lei, ok, então estão tranquilas. E muitos não cumpriram com a lei para levar o benefício, né, para levar a vantagem
e muitas aventuras são mais corajosas, não vão nem para o judiciário e se aventuram e ficam desse jeito aí. É o caso, digamos, das empresas que não têm muita preocupação com o que vão recolher. O Vandoí acabou de dar um exemplo aí, que nós temos algumas empresas cujos sócios não têm capital social suficiente para ter aquela empresa, então, às vezes, faz uma aventura empresarial. Esse pessoal aventura. Aí, quando a decisão judicial lhe é favorável, aderem. Lhe é desfavorável, abandonam o seu negócio e vão para outro negócio. Então, quem está trabalhando honestamente, quem está trabalhando no seu dia a dia, sai prejudicado no final da história. Então, sempre que há um questionamento de longo prazo, alguém sai prejudicando a alguém. Essa é a verdade. É verdade. Na realidade, eu me expressei aqui, a cobrança daqui é o ICMS de fronteira, né? Se você vem de 7, não é o de FAO, né? É a Certo. diferença. E é a Mas eu mesma coisa, entendi, só. Mesma Eu, coisa. eu entendi, só aproveitei para explicar. tá certo, entendeu? Mas eu acho assim, você já pensou se a gente continua digamos assim, com esse crédito que ele está sendo nas transferências, que é como que fosse você fosse decidir. A empresa lá que for optar por isso, ela vai decidir o que é que ela vai fazer. Então, se ela decide também que ela não vai pagar nada, né? Aí onde está o gogó. Então, é uma concorrência desleal. O Estado está perdendo com isso, porque estou falando sobre o seu tributário, é igual, mas aqui na Paraíba, nos seus outros estados. Aqui tem produto, por exemplo, com bebida quente, que é 27%. Tem posto de bebida quente aqui que dá 43%. Quando você transfere, que você não paga nada, é uma concorrência desleal muito grande, né? Uhum. Sofremos aqui É, também, é, Valdir, com isso. é o Nordeste todinho eu acho que poucos grupos são beneficiados com isso. Poucos grupos. A maioria do comércio é prejudicado se não houver uma regulamentação. Algum questionamento? A Cristiane, viu? Cristiane é da Discre, ela nos trouxe uma pergunta, está no chat, fora dos três itens abordados, mas é de interesse de todas as empresas. É sobre a tributação da distribuição dos lucros e dividendos, que é uma das pretensões do governo. Mas como a reforma hoje está tratando somente, salvo algumas exceções, que é a questão do imposto de transmissão causa-morte ou doação, sobre a questão do IPTU, são questões pontuais. Ele não está tratando sobre o patrimônio, a renda e patrimônio, está tratando sobre o consumo. Mas existe a proposta, né, ou a ideia de propor projeto de lei aumentando nesse sentido. Então, nós temos a questão do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, que foi agora recém-modificada, mas ainda tem algumas tramitações, mas essas estão todas paradas, não estão avançando, no sentido de que seja tributado, sim, a distribuição dos lucros e dividendos. Então, isso vai ser uma próxima etapa, acredito que seja a partir de 2025. Para este ano, não tem mais perigo disso acontecer. Mas, no momento, vamos parar assim, está parado. Mas está dentro do projeto de aumentar a arrecadação com essa tributação. Então, as empresas reteriam na fonte o imposto de renda dos valores distribuído para os sócios acionistas a título de dividendo, a título mesmo de lucro que a empresa teve. Então, nesse sentido, nós vamos esperar para breve já uma tributação. O que estava em discussão, eu até comentei no encontro passado, é o tratamento que é dado na participação do lucro do diretor não seletista, ou seja, aquele que trabalha, que recebe recebe o prolabore, e uma parte desse prolabore é do lucro da empresa. Então, como o empregado recebe a participação dos lucros em virtude de convenção ou acordo coletivo, e esse não é tributado para a Previdência Social, a Previdência Social está querendo tributar quando o sócio ou diretor recebe uma parte dos seus honorários como distribuição de lucro.
Então, isso realmente o judiciário tem decidido, e decidiu ainda ontem, novamente, confirmou que isso é tributável, que não se pode equiparar salário, mas é prolabore. E como prolabore com o título de distribuição de lucro, é base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, são duas coisas bem distintas do imposto de renda. Mais algum questionamento? Bem, presidente, então eu acho que nós. Oi? Só um momento, aproveitando que tem várias pessoas na sala, existe uma mobilização no Congresso para aprovar o PLP 166, que está aí dito que seria uma alternativa. Então, eu peço a todos que têm algum relacionamento político que façam essa movimentação junto aos parlamentares da Câmara para que esse PLP 166 seja aprovado na Câmara, porque pelo que está dito, ele tem no seu bojo uma solução para essa questão dos ICMS entre empresas do mesmo ramo. Seria essa a minha participação final. Juliano, só corrigindo, não é 166, é 116. Desculpe, 116. Perfeito. Só para ficar claro, é o número 116, que está na Câmara Federal. Hoje quem vota são os deputados federais. A orientação é no sentido de que mantém a redação vinda do Senado Federal. Não é isso, Juliano? Perfeito. Essa é a nota técnica que a BAD já tinha preparado, está com todas as afirmações Ok, amigo, tá junto certo. aos parlamentares nesse sentido, já que se chega à conclusão que esse é o melhor caminho que existe nesse momento para regulamentar a situação e evitarmos problemas em 2024. Exatamente. Presidente Sandoval. Sandoval, está ouvindo? Sim, agora eu ouvi, deu um corte aqui, eu vi que você ficou frisado, falei, ele deve estar falando comigo. É isso. É porque é o seguinte, eu quero só dizer que não fique triste por causa do São Paulo, não, que tem muitos times na mesma situação, viu? Então, né, não é só você que está nessa tristeza, não, viu? Ah, Vamos em mas frente. tô no meio da página, entre a 1 e a 2, tá bom demais aí, tá bom. Se só empatar e fizer 7 pontos daqui para frente, já não, só empatando aí os 7 jogos já tá bom. Mas olha que beleza, né? Que clima que a gente cria num fórum que debate coisas de importância urgente para nós, né? E a gente tem a felicidade de poder compartilhar tudo e até você fica feliz com a presença de todos vocês, né? Eu creio que se outras empresas e outras pessoas responsáveis por essa área dentro das empresas soubessem do nosso fórum, a gente teria, pela importância dos assuntos que a gente tem lidado ultimamente, principalmente o penúltimo e esse de hoje, elas estariam aqui presentes, porque é uma informação decorrente do tempo, de hoje, de outra coisa que vai estar sendo votada, que está sendo encaminhada, que são relevantes para a gestão tributária, principalmente a gestão tributária das empresas. Então, a gente tem a sorte de poder ter o doutor Damasceno aí nos ajudando, falando, trazendo as evoluções das coisas que estão sendo lidadas no Congresso e poder participar com todos vocês aí, agradecer a presença de todos. A gente está no meio da semana. Quando era segunda, eu falava assim, boa semana. Agora eu tenho que falar assim, boa metade de semana, né? Porque estamos exatamente no meio dos 5 dias úteis aí. Parabéns a todos. Então, obrigado, doutor. Obrigado a todos. Com a bola com Muito bem. vocês. Nós, nós vamos deixar a data em aberto, que possivelmente nós voltaremos antes dos 15 dias, em virtude da novidade que poderá aparecer hoje sobre a reforma tributária, que é o relatório do senador Eduardo Braga. Ele ficou de apresentar hoje, e, obviamente, o dia 7, a CCJ discutir e Já aprovar. apresentou, professor, já está disponível esse relatório. Apresentou há pouco instante. Olha aí que maravilha. Eu vou ler o relatório, pessoal, e a gente já pode convocar um novo encontro para a próxima semana. Isso. E eu mando o convite para o senhor. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos vocês que participaram, Vanduí, nosso presidente da Paraíba, Sandoval, a todos que estão conosco aí. Vamos, então, preparar
Possivelmente, na próxima semana, a gente volta a debater exclusivamente o que diz respeito a o que tiver andado de importante, né, sobre esse tema, mas principalmente a reforma tributária. Um abraço a todos e bom resto de semana, que todos os seus times ganhem ou empatem para ninguém chorar, e vamos avante. Vamos que vamos. Até Um mais, abraço. abraço. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos.